Vamos começar e criar o arquivo de teste para o componente RadioList. Vamos lá na pasta src/tests e vamos para Components Common e vamos criar um novo arquivo. Vamos chamar o arquivo do mesmo nome do componente, RadioList, com o sufixo test.test.js. Certo? Vamos proceder da mesma maneira anteriormente. Você note que é sempre a mesma coisa. Importa o React, importa o shallow do enzyme, importa o componente e faz um bloco de describe para poder organizar os testes. Certo? Então vamos lá. Bem rapidinho. Import React from React, porque a gente vai precisar usar o JSX. Vamos importar o que? O shallow, que vem do pacote do enzyme. Esse shallow aqui para a gente poder montar o componente, criar aquele enzyme wrapper. A gente vai precisar do próprio componente que a gente está testando, que é o RadioList. Vamos checar como o RadioList aqui está sendo exportado. Voltando aqui ao componente RadioList. Deixa eu botar aqui no lado do lado direito da tela. Split right. O componente RadioList, para você ver aqui. Vamos lá embaixo do componente RadioList. Aqui no meu lado direito da tela aqui eu tenho o componente RadioList, certo? Deixa eu fechar aqui. Então ele está sendo exportado com essas chaves aqui, então tome cuidado quando você importar aqui do teste. A gente vai precisar também das chaves. Import RadioList from, onde é que está esse cara? Tá 1, 2, 3, né? Estamos no common. Vai para cima uma vez, é components, vai para cima outra vez, é test, vai para cima outra vez, é src/components/common o RadioList, certo? A gente fez um index aqui, então dava também para importar do próprio index, mas eu vou importar do próprio arquivo diretamente. Certo? Com isso, salvar aqui. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Vamos ver aqui. Tá tudo ok. Então vamos lá agora definir aquele bloco de describe para poder organizar os testes. RadioList component. Define o segundo argumento aqui para poder definir esse bloco. Vamos pôr aquele before each. Para a gente poder fazer a nossa configuração inicial, poder fazer o shallow e criar as props falsas, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente vai dar o shallow em que? Com o RadioList, mas o RadioList vai precisar de uma props que a gente vai criar. Eu vou fazer um objeto chamado props. Dessa maneira, como eu quero esse cara que seja acessado de outros blocos, desculpa, eu vou usar o letProps aqui fora, da mesma maneira que a gente fez antes. Tem a variável props, que agora é acessível para cada teste. Então, no props aqui, é passado para o RadioList, copia todas as propriedades desse objeto chamado props, como as props do RadioList, usando esses 3 pontos, né? Certo? Então, vamos definir as props já. Vamos ver aqui. Do lado direito eu tenho um componente RadioList. Vamos ver quais as props que o RadioList aqui precisa. Se você se lembrar aqui, a gente fez esses comentários para poder mostrar como a gente queria usar o RadioList. Então, já para usar como referência esse cara aqui. Note que o RadioList vai ter o que? O name, né? Vai ter o options, vai ter o onChange e vai ter o checked option. Deixa eu verificar o arquivo aqui, formulário, para ver se realmente a gente não esqueceu de nada. No lado direito eu vou abrir o formulário.js para poder verificar como a gente usou o RadioList, se realmente aqui. RadioList está sendo usado com 4 propriedades, name, options, onChange e checked option. Certo, tudo certo. Então para o name aqui vamos criar as nossas propriedades falsas para poder passar para esse componente de teste aqui. O name pode ser qualquer coisa que você quiser. Eu vou botar a mesma coisa que está na implementação, mas realmente não importa. Vou botar gênero, poder identificar essa lista, certo? Essa escolha. Options, tem que ser uma lista, né, de várias options. Vamos ver aqui o que a gente fez no checkbox list, se você se lembra aqui.
no teste do checkbox list, a gente criou as próprias options aqui no próprio before each e a gente passou para o props aqui. Então a gente vai fazer da mesma maneira, certo? Vamos aqui. Então options, a gente vai criar uma lista aqui de opções falsas. Você pode seguir a mesma coisa da implementação que se quiser. Você note que aqui se eu for no arquivo de constantes, que as opções, a gente tinha duas opções, né? Quando você está testando, não precisa ter duas, pode fazer umas três, certo? Mas o formato tem que ser nesse formato aqui. Então vamos fazer aqui uma variável chamada options, que vai ser uma lista de objetos. Essa lista de objetos tem o quê? Tem um ID, tem o label e tem o value. Então pode fazer qualquer coisa aqui, não importa. É só uma lista em geral. Então eu vou usar a mesma coisa da lei. Masculino. Masculino. Aí faz outro, vou duplicar esse objeto e modificar, certo? Estou usando o Atom aqui, eu aperto o comando Shift D. No caso do Mac, eu acho que é Ctrl e Shift D no Windows ou Linux. Se você souber, deixe comentário aí da shortcut. Vamos lá, continuar, faz outra opção, sei lá, feminino. Yay. Feminino. Então pode fazer mais outros se quiser, não importa, eu vou deixar assim mesmo. Cara, aqui tem duas opções. Tudo certo, a gente fez o objeto de opções falsas. Agora você passa aqui, o options vai ser essa options aqui. Esse cara se refere a esse objeto, essa lista de objetos. E como tem a propriedade tem o mesmo nome da variável aqui, a gente pode só usar dessa maneira. Então vamos lá, definimos as propriedades para o name, para o options, agora vamos fazer o onChange. O onChange é só uma função, né? Você se lembra, uma função que é chamada, que é definida pelo pai desse componente radiolist. A gente não precisa saber da implementação e como esse cara funciona. A gente só precisa criar uma função falsa que não faça nada, não precisa fazer nada. Uma opção é fazer assim, não faça nada, ou eu gosto de fazer o jest.fn, quando eu chamo esse método fn do jest, ele cria uma função de mock que nos permite verificar se realmente a função foi chamada e essas coisas. Nesse caso nem vai importar muito se foi chamado ou não, né? Mas só para a gente ter, seja aí se acostumando com o jest. Então vamos lá. Depois de definir o onChange, vamos ver do Check Options. Check Options é aquela opção que está sendo selecionada, né? Então você pode escolher um deles aqui, se for um ou dois, sei lá. Vamos ver. Voltando aqui no lado direito, eu vou voltar para o Radio List, definição do Radio List. Vamos ver aqui. Você note que a maneira que usa isso é o checked option é o valor, esse value aqui que está selecionado. Então, nesse caso, vai ser masculino ou vai ser feminino. Eu vou botar aqui, sei lá, qualquer coisa, feminino. Vai ser o valor inicial do checked options. Com isso, a gente termina de definir todas as propriedades falsas para o radio list. Com isso, a gente já pode começar a criar os testes, né? Criamos as propriedades falsas e passamos para o radio list para teste. Agora só falta a gente armazenar esse cara aqui. Esse cara retorna o chamado enzyme wrapper. Então vamos armazenar numa variável. O pessoal da documentação do enzyme gosta de chamar wrapper, mas eu chamo component, certo? Mas saiba que é um enzyme wrapper. Então, como eu quero que esse cara seja acessível de outros testes, eu não vou usar const aqui. E vou dar o let lá fora. Dessa maneira. Certo? E com isso, a gente já está preparado para poder começar esses testes.
Deixa eu só ir aqui no terminal para ver se não teve nenhum problema nesse cara. Eu vou rodar os testes, npm test, só para ver se não deu nenhum problema. Você note que ele já está rodando radiolist test.js. Então tá tudo ok. Ele disse que falhou porque meu arquivo não tem nenhum teste ainda, mas como não teve outro problema, então tá tudo certo. A gente só resta começar a criar os testes. Isso a gente vai fazer na próxima aula, certo? Então, até lá. Tchau!